Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E olha o nosso título de hoje, qual é? Como esperar a volta de Jesus. Por que a volta de Jesus? Porque Jesus já esteve aqui no mundo. Jesus esteve aqui, fez muitos milagres, ensinou muito aos seus discípulos e às pessoas também que conviveram com ele. E Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltou para o céu. Só que a Bíblia relata em vários versículos, e Jesus também ensinou quando ele esteve aqui, que ele um dia voltaria. E olha só, alguns versículos que falam sobre a volta de Jesus. Abram aí a Bíblia de vocês em Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos relata que será muito rápida essa vinda de Jesus. Então, a gente deve o quê? Estar preparados, porque a gente não sabe quando vai ser. E a Bíblia relata também, olha só, abram aí, em Marcos 13:32, a Bíblia relata que ninguém sabe o dia e nem a hora. Olha, vamos ler, Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora em que Jesus vai voltar. E a gente deve, então, sabendo que Jesus vai voltar, a gente deve o quê? Estar preparados. É isso que vamos aprender hoje. E Jesus, quando esteve aqui, ele ensinou muito aos seus discípulos. E ele gostava de ensinar por parábolas. Vocês se lembram o que é uma parábola? Parábola, olha só, é uma história que ilustra uma verdade espiritual. E Jesus gostava muito de ensinar por parábolas. E numa dessas conversas com seus discípulos, Jesus lhes contou uma parábola, a parábola das 10 virgens, que é o que a gente vai ver hoje. Então preste muita atenção nessa história. Parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13. 10 moças aguardavam uma festa de casamento. 5 eram cuidadosas, as outras 5 eram descuidadas. As cuidadosas levaram suas lamparinas e também levaram azeite nas vasilhas. As descuidadas levaram somente suas lamparinas. O noivo estava demorando muito para chegar e elas conversavam. Nossa, como o noivo está demorando! Outras diziam, ele não deve demorar a chegar. Elas sentaram, aguardaram muito a chegada do noivo. Ele estava demorando muito. Aquelas que eram cuidadosas, lembra, levaram azeite e reserva em suas vasilhas. Então, mesmo que o noivo demorasse a chegar, elas estavam prevenidas. Elas sabiam que aquele azeite era o suficiente para guardá-lo. Mas nem todas fizeram assim. Somente 5 delas estavam prevenidas. As outras 5 não havia azeite reserva. Então, elas sentaram, conversaram entre si, conversaram muito e muito, porque o noivo demorou muito a chegar. Então, elas estavam conversando, riram bastante, quando de repente elas pegaram no sono. Aquelas que não estavam com azeite reserva, as suas lamparinas foram se apagando. Quando de repente, à meia-noite, ouviu-se uma voz: "O noivo está chegando! O noivo está chegando!" Então, elas se levantaram e começaram a se preparar para a chegada do noivo. Começaram a encher as suas lamparinas com azeite. Só que as outras não tinham azeite para encher as suas lamparinas que haviam se apagado. Então, elas pediram para aquelas que tinham azeite em reserva que emprestassem a elas. Mas
O azeite não era suficiente para as duas, ela dizia. Se eu emprestar para você, eu vou ficar sem. Só tenho para mim. Vá comprar e volte novamente. Então elas foram comprar mais azeite. E nisso o noivo chegou e as prevenidas entraram para a festa. De repente, as 5 que eram descuidadas voltaram com as suas lamparinas acesas, mas a porta já havia se fechado e a festa já havia começado. Então, elas bateram na porta e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora. Então elas ficaram para o lado de fora da festa e não puderam entrar. Mas e aí? Como podemos entender essa história? Olha só, o noivo representa Jesus. As moças cuidadosas representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que creem em Jesus, obedecem a Deus e fazem tudo que agrada a Deus. E as moças descuidadas? Essas representam aquelas pessoas que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, elas continuam na mesma vida, na velha vida de pecado, desobedecendo a Deus, não pensando nas consequências dos seus pecados e não se arrependendo. Aí você pode estar pensando assim, mas por que aquelas moças cuidadosas não deram um pouquinho do seu azeite para aquelas moças descuidadas encherem suas lamparinas? Porque, vamos supor assim, a nossa busca por Deus é individual. Eu busco a Deus, eu não posso buscar a Deus pelo meu filho e pelo meu marido. Eu posso sim estar orando por eles, né, intercedendo por eles em oração, mas não buscar a Deus por eles, porque a nossa busca é individual. Eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu me encho do Espírito Santo. Assim é na sua vida também. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se enche de Deus, mais você se enche do Espírito Santo. E isso é individual. Não tem como você doar isso para alguém. É seu, é você e Deus. É a sua intimidade com Deus que conta. Tá? Assim fica mais fácil para vocês entenderem. Então isso não tem como a gente dividir com ninguém. É sua experiência íntima com Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você se enche de Deus, mais você se preenche. E isso não tem como você compartilhar com o outro. É individual, a busca é individual. Cada um busca Deus por si, se enche de Deus e do Espírito Santo. Concluindo. O que aprendemos com essa história? Aprendemos que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas uma coisa sim sabemos, que devemos estar preparados. Preparados como? Lendo a Bíblia, obedecendo a palavra de Deus, orando, obedecendo aos nossos pais ou responsáveis, fazendo coisas boas para os outros e fazendo coisas que agradam a Deus. Assim, sabemos que estaremos preparados, além do que já cremos em Jesus, né, como nosso Senhor e Salvador. Vamos orar, feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra revelada a nós, ó Deus. Nós te agradecemos pelas nossas vidas e pelo teu cuidado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida de santidade e que seja agradável a Ti, Senhor, em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos sempre preparados, ó Deus, e prontos, ó Deus, à espera, Senhor, da volta de Jesus, ó Pai, fazendo o que agrada ao Senhor, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Um beijo grande e que Deus abençoe cada um de vocês.